Louvado seja Deus. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Os irmãos estão me ouvindo? Enquanto os irmãos vão entrando, vou fazer uma oração, né, para que a gente possa dar início aqui a uma transmissão da nossa aula, do nosso estudo, que a gente já vem aí fazendo, a exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Amém? Senhor Deus e Pai, meu Deus, nessa noite, nós te agradecemos por estar aqui, podendo, ó Deus, falar da tua palavra, expor a tua palavra, Senhor. Meu Deus querido, que nós possamos, ao estudarmos a tua palavra, que nós possamos pô-la em prática em nossas vidas, meu Pai. Que cada um dos irmãos que irão ouvir neste momento, aqueles que ouvirão depois, eu não sei, mas que o teu Espírito possa fazer a aplicação na vida de cada um, Senhor. O nosso objetivo é, Senhor, fazer com que cada cristão possa compreender a fé que professa e ele possa viver de modo que possa glorificar o teu nome, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, que teu Espírito possa abrir o nosso entendimento e nós possamos ser melhores servos, nós possamos ser melhores pessoas, ó Deus. Para a honra e glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero pedir para os irmãos, por favor, que você compartilhe essa transmissão, para que não só você, mas demais pessoas possam ser abençoadas e alcançadas por tua palavra, pela palavra do Senhor. O objetivo é, como a palavra do Senhor diz, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho. Que mais e mais pessoas possam ser impactadas. Então, que cada um de nós possa, ao aplicarmos a palavra, possamos viver de modo a glorificar o nome do Senhor. Né? Para iniciarmos, vou louvar o hino da harpa, amém? Os irmãos, peço que os irmãos acompanhem. Bom, vou tirar aqui porque eu não manjo muito assim. Amém? Vamos louvar o 545 da harpa cristã. Acredito que todos os irmãos conhecem, né? Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para nos salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, Senhor, está nas mãos de meu
temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos louvar só esse hino mesmo, até para que a gente não se estenda muito. E a Bíblia diz que para um culto ser prestado a Deus mesmo, precisa ter oração, louvor e palavra. Já oramos, louvamos ao Senhor e nós iremos agora compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Como os irmãos já viram no título da transmissão, nós vamos dar continuidade à exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Louvado seja Deus. E hoje nós iremos conversar acerca aqui do testemunho do apóstolo Paulo, né? Do capítulo 3, do versículo 12 ao 21, amém? Gostaria de ler, você acompanhe, pegue sua Bíblia em casa e você acompanha aí, tá bom? Diz assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repartidas vezes eu lhe dizia, agora digo, até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, no qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Glória a Deus. Que palavra tremenda, irmãos. Que palavra abençoada, né? Como nós vimos anteriormente, Paulo, ele fala no capítulo 1, acerca dos valores no passado, né? Ele falou anteriormente dos valores que ele abriu mão, né? Para seguir a Cristo, ele abriu mão de coisas pessoais, né? Mas quando ele conheceu a Cristo Jesus, ele abriu mão daquilo que para muitos parecia importante, que para muitos era importante, e que infelizmente para muitos hoje é o que eles julgam importante. E aqui no presente, onde nós lemos, do versículo 12 ao 16, Paulo vai usar alguns exemplos que é como se fosse a vida de um atleta. Louvado seja Deus. Nós vamos ver aqui no futuro, o final até o versículo 21, do 17 ao 21,
ele vai falar acerca da vida futura. Glória a Deus. Então, nós vamos ver aqui do versículo 12 ao versículo 16, o apóstolo Paulo como atleta, né? Ele usa esse exemplo de atletismo, irmãos, em sua caminhada, porque como nós sabemos, a Bíblia é maravilhosa, ela discorre muito bem. O momento em que foi escrito, e a carta aos Filipenses, o povo de Filipos sabia muito bem acerca desse assunto, de como era a vida de um atleta, né? Então Paulo usa esse exemplo e ele tira lições para a vida espiritual através da vida de um atleta em seu tempo, né? Então, para participar de uma Olimpíadas, para participar de um evento lá em Atenas, nessa época que Paulo viveu, você precisava ser grego. E o que Paulo traz como exemplo para a gente aqui, utilizando esse exemplo de cidadania grega? Porque, irmãos, o pessoal, quando ele fazia o percurso, ele fazia aquela corrida, ele não corria para se tornar um cidadão grego, porque ele já tinha a cidadania, esse era um requisito para participar. E o que Paulo utiliza aqui é a mesma coisa. Nós não corremos para alcançar o céu. Nós já recebemos de graça, né? Então, nós corremos porque fomos salvos, né? Nós prosseguimos em nossa carreira, em nossos ministérios, porque nós fomos alcançados. Então, é por isso que nós andamos com Cristo. E ele usa esse mesmo exemplo do cidadão grego, que participava ali do evento de atletismo. Então, nós vamos ver aqui alguns elementos que são essenciais para a nossa caminhada, a nossa corrida no Evangelho, para o nosso ministério, louvado seja Deus. Aleluia. Então, em primeiro lugar aqui, Paulo usa a insatisfação, né? Por que ele usa a insatisfação? Porque, irmãos, mesmo ele tendo sido um homem, como posso colocar, um homem de Deus, mas também alguém, um servo de Deus que honrou o nome do Senhor enquanto esteve aqui no seu ministério, enquanto ele pregou o Evangelho, ele foi exemplo, até que, como nós vimos mais à frente, a leitura, ele fala para os irmãos serem imitadores dele. Fala para nós imitarmos a ele. Embora ele tenha sido esse grande homem de Deus, ele diz no versículo 12 que, não que eu já tenha recebido e isso já tenha obtido a perfeição. Ou seja, ele se coloca como alguém que ainda não alcançou essa perfeição. Então, mesmo ele tendo sido esse grande homem de Deus, ele se coloca da mesma forma que qualquer um dos irmãos. Ele não se coloca como melhor do que ninguém, né? Mesmo ele tendo sido esse grande homem de Deus, irmãos, ele ainda demonstra que não está ainda inteiramente satisfeito de todas as suas vitórias espirituais, né? Então, o que acontece, irmãos? Isso nos traz também um ensinamento muito grande, que nós não podemos estar satisfeitos ou à vontade no nosso canto, de forma a estarmos na nossa zona de conforto, né? E isso é um sinal, louvado seja Deus, mas vamos ver aqui à frente, como ele vai dizer no versículo 15, que
Todos, pois, que somos maduros na fé, ou seja, ele está dizendo que já alcançou uma certa maturidade na fé, e no versículo 12 ele diz que ainda não alcançou a perfeição. E um ponto importantíssimo para nós entendermos quando estamos ou não maduros na fé, é entendermos que nós ainda não alcançamos a perfeição. No entanto, isso sempre nos motiva a servir mais, a buscar mais a Deus. Louvado seja Deus. Então, isso nos coloca numa posição de que nós não devemos estar satisfeitos, louvado seja Deus, com aquilo que nós já estamos vivendo. Porque, como nós já conhecemos, nós somos e fomos salvos pela graça, que não vem de nós, é dom de Deus. Então nós nunca iremos pagar o preço que Jesus pagou. Nós nunca vamos estar, irmãos, numa posição de débito ou crédito com Deus, de forma a estarmos quites. Nós não vamos alcançar isso. E o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que nós sempre podemos nos doar mais um pouco. Sempre podemos servir mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse é um ponto primeiro. A insatisfação dele, como eu disse, não é por ter algum problema, não, mas é porque ele ainda considera que não alcançou. Ele ainda pode alcançar mais. Louvado seja Deus. Mesmo estando no estágio aí já de alta, com a sua idade já avançada, vendo que a sua morte está próxima, mas ainda assim ele se coloca insatisfeito, no desejo de fazer mais, de servir melhor ao Senhor. Glória a Deus. E o segundo ponto, irmãos, é a sua dedicação. Está no versículo 13, a parte B, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Glória a Deus. Então, quando ele diz assim, uma coisa faço, ele está dizendo que ele está com seus olhos e sua mente fixada no alvo, que é Jesus. Ele está com a sua mente e com o seu entendimento para um alvo. Ele está focado, irmãos. Ele tem um objetivo a qual ele não se desvia. Né? Ele está dizendo, uma coisa eu faço. Isso ele diz na prática, nós vamos ver. Louvado seja Deus. Como o próprio Jesus diz, aquele, pois, que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do meu reino. Ou seja, irmãos, nós não podemos nos distrair. Nós não podemos parar no meio do caminho. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, momento difícil, a qual muitos se enfraqueceram, alguns se sentem enfraquecidos, mas o que a Bíblia nos mostra aqui é que nós não podemos desviar o nosso foco. Há uma outra passagem que Jesus também fala para Marta: Marta, Marta, você está aí fixada em muitas coisas, você está distraída com muitas coisas, mas uma coisa é necessária. É a palavra de Deus. Ouvir e conhecer a Deus. Adorar ao Senhor. Servir ao Senhor. Né? Então o que Paulo está dizendo é essa mesma coisa. Uma coisa eu faço. Eu recebi o ministério. No entanto, eu não volto para trás. Eu não divido o meu pensamento entre uma coisa ou outra. Eu sei qual é o meu alvo. Glória a Deus. Bem, o terceiro ponto aqui, só complementando esse segundo, da dedicação dele, que é a direção que ele toma. Né? Paulo mostra aqui a necessidade de nós termos um direcionamento. E uma direção clara, irmãos, e segura da carreira que nós estamos caminhando. Porque Jesus diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Há uma outra passagem que Paulo fala que há um só mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Então, quando ele coloca Jesus Cristo, homem, não é à toa, irmãos. É porque nós precisamos crer na obra do Filho de Deus. Nós precisamos crer na obra de Jesus Cristo e esse crucificado, ressuscitado ao terceiro dia. É essa direção que nós devemos tomar. Esse direcionamento, louvado seja Deus. Por quê, irmãos? Nós não podemos, como eu já disse anteriormente, nos distrair. Por que isso, irmãos? Principalmente no cenário atual que a gente tem vivido, há muitas distrações. Talvez no seu trabalho tem muitas pessoas dizendo, olha, não vai mais, isso vai parar, não vai continuar, a empresa vai fechar. E agora o que será do meu emprego, o que será disso ou daquilo? Mas o que a Bíblia diz é que nós temos um alvo. E Jesus diz, aquele que crê em mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele tem cuidado de nós. A Bíblia diz também que Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. E nós temos essa esperança, irmãos. Então não se preocupe, se você tem um alvo, se você tem uma direção, as circunstâncias atuais nós já vimos anteriormente, não tira a sua alegria, porque a nossa alegria não está nas coisas, a nossa alegria não está no momento, a nossa alegria vem do Senhor. Glória a Deus. Então, o que Paulo está fazendo é usando essa ilustração, irmãos, para nos mostrar que a nossa corrida, porque pense bem, quando o corredor ele está ali correndo, fazendo o seu trajeto, se ele olha para trás, ele perde segundos, ele perde tempo, né? Então ele pode perder o foco, e o que Paulo está dizendo é isso, nós não podemos nos distrair e nem olhar para trás, senão nós perdemos o nosso foco, o nosso alvo. Louvado seja Deus. E um quarto ponto é a sua determinação. Diz no versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aqui vem algo importante para nós, louvado seja Deus. Quando ele diz prossigo para o alvo, ele está mostrando uma certa intensidade, né? Porque ele não está parado, porque ele faz a aplicação, ele usa o exemplo do atletismo, mas ele não está parado esperando, nós vamos ver mais à frente, que nós aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas nós não aguardamos acomodado. Nós o aguardamos prosseguindo para o alvo, né? E essa palavra alvo, irmãos, vem da palavra grega skopos, que significa fita diante da meta. Mais uma vez, reforçando, Paulo, até o versículo 16, ele traça esse exemplo, ilustra a corrida de um atletista, de atletismo, perdão. Por quê? Ele utiliza isso, ele usa essa palavra alvo, porque aquele corredor, ele tem um alvo, né? Ele tem um direcionamento. E o seu alvo é conseguir chegar à linha, né? Conseguir passar aquela fita que quer dizer linha de chegada. Então, Paulo está caminhando para esse alvo. Ele está nos ensinando que nós temos um alvo a seguir. E esse alvo é Jesus e a sua eterna glória. Que nós vamos ver mais à frente, que Deus preparou também aqueles que o amam, né? E aqueles que se manterem firmes, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele mostra essa determinação para o alvo que ele segue. Louvado seja Deus. E aqui, respondendo ao próprio versículo, né? O que é essa determinação, né? O que busca, o que Paulo buscava com essa determinação? Ele mesmo responde, o versículo diz, para o prêmio da soberana vocação de Deus
é em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós vemos agora Paulo, nesse versículo, ele demonstra uma determinação para um alvo correto, que é a vocação de Deus em Cristo para nossas vidas. Mas se a gente for ver, Paulo era um homem determinado em tudo que fazia. Quando ele perseguia a igreja, ele era intenso, ele era determinado, achando que aquilo era o correto, né? Então ele continua com essa mesma determinação, mas agora com o objetivo correto, que é alcançar a eterna glória. E é esse alvo que nós também devemos buscar. Então, meu irmão e minha irmã, você que me ouve, se você também prossegue para esse alvo, você não vai se distrair com essas coisas que estão acontecendo atualmente. Você não vai ser abatido de forma a que você venha parar ou desistir ou olhar para os lados. Porque você tem um alvo, louvado seja Deus, né? Então, o que Paulo faz é essa mesma coisa. Esse alvo, ele ilustra quando esse atleta, ele consegue chegar a essa linha de chegada e recebe o troféu, recebe ali a sua recompensa por ter chegado ao fim. Mas tem algo melhor ainda para nós, irmãos, porque na ilustração, o prêmio de um atleta aqui, terreno, ele é perecível. Mas, no entanto, como ele diz aqui, o nosso não é perecível, irmãos. O nosso prêmio, a nossa coroa, que a Bíblia fala, que Deus preparou aos que o amam, ela não é perecível, né? A traça nem o ferrugem a corrói, nem os ladrões roubam. Aleluia, louvado seja Deus. Então é esse alvo que nós prosseguimos. Terceiro ponto aqui, irmãos, é a sua disciplina. Ele diz no versículo 15 e 16: todos, pois que somos maduros, tenhamos este mesmo modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará a vocês. Então Paulo aqui ele reforça a ideia, irmãos, de que nós devemos andar do mesmo modo que nós aprendemos, né? Do mesmo modo que nós aprendemos do Senhor. E ele diz aqui para os irmãos de Filipos que eles devem andar no mesmo entendimento. Por quê, irmãos? Pois ele quer dizer o quê? Pois da mesma forma que um atleta ele só recebe o prêmio ao chegar na linha de chegada, da mesma forma é a igreja. Ele não alcança esse alvo se não andar conforme diz a Escritura, né? Louvado seja Deus. Outra coisa que ele ensina aqui, usando o exemplo ainda, é que você conhece qualquer esporte que alguém seja descoberto violando qualquer regra que seja, ele é eliminado, ele é desqualificado, ele não recebe aquilo que era prometido. Então, da mesma forma, nós não podemos violar nenhum sequer princípio da palavra por modo pessoal ou porque eu quero infringir algo. O que Paulo está querendo dizer para os irmãos é que intencionalmente isso não pode acontecer. Por isso ele termina o versículo dizendo que se de alguma coisa eles pensam diferente, também isto Deus revelará a vocês, para que eles andem de modo igual, com o mesmo entendimento. Porque alguém quando falha, irmãos, porque não conhece, mas tem o desejo de acertar, o Espírito Santo o capacita. Mas quando fazemos algo conhecendo a verdade, nós não somos nós não somos tomados como inocentes. A Bíblia diz, louvado seja Deus. Então ele está reforçando esse princípio bíblico. Louvado seja Deus. Então não adianta, irmãos, começar algo e não terminar. Paulo ele fala mais à frente, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, a nossa caminhada com Cristo, né?
ela não pode ser parada no meio do caminho, né? Nós receberemos a coroa ao final, né? E a Bíblia diz: ao que vencer, receberá a coroa, né? Então ele está nos ensinando que nós não podemos ir até um determinado ponto e parar, mas nós devemos prosseguir para o alvo, até Cristo. Louvado seja Deus. Então, continuando aqui, irmãos, do versículo 17 ao versículo 19, Paulo agora vai falar como ele agora, sendo um pastor para os irmãos. Ele vai chamar a atenção dos irmãos como um pastor, como alguém que se preocupa de fato. Nós vamos ver como a vida dos irmãos. Primeiro ponto aqui que ele fala, o versículo 17. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Então é maravilhoso o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, porque Paulo é um exemplo, ele dá o exemplo tanto de doutrina quanto de vida, irmãos. Paulo é exemplo tanto em sua teologia quanto na sua vida. Ele é exemplo tanto de caráter, irmãos, tanto, como eu falei, ele tem o seu exemplo de vida e um caráter aprovado, diz a palavra, nós já aprendemos anteriormente. De forma que ele é irrepreensível, ele nos aconselha a ser, né? E ele tem a sua doutrina, irmãos, confirmada pela sua vida. Então ele não é alguém que prega algo e vive outra coisa. Ele não é alguém que ensina o que aprendeu, mas não pratica o que aprendeu. Quando ele chama a atenção dos irmãos, para que os irmãos possam olhar para a vida dele e falar: olha, o que eu ensinei para vocês, vocês podem observar na minha vida. Glórias a Deus. Algumas aulas atrás, nós comentamos que, irmãos, nós também devemos nos colocar de forma e viver um evangelho que nós possamos falar a quem nos vê. Olha, imite a minha vida, que você vai alcançar o alvo. Então a doutrina que nós ensinamos precisa ser vivida. É o que Paulo está dizendo aqui e chamando a atenção dos irmãos. Aleluia. Ele fala também, ele dá um exemplo a Timóteo. Ele fala lá em 1 Timóteo 4, versículo 16. Ele fala: olha, tenha cuidado de ti e da doutrina. Por quê? Infelizmente, algumas pessoas utilizam de forma para se defender ou para atacar alguém, quando dizem que a letra mata, né, e o espírito vivifica. No entanto, quando ele diz a letra mata, não é que você não pode meditar e aqui se debruçar na palavra, extrair dela, que é a nossa vida. Nós já vimos que a Bíblia é o alimento que nutre a nossa vida espiritual. O que Paulo está dizendo a Timóteo: olha, tenha cuidado de ti e da doutrina. Pregue e viva. Compreenda a Escritura, para que aquilo que você prega possa ser confirmado em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O outro ponto que nós vemos aqui, Paulo como pastor, é que ele age com grande espírito de proteção aos irmãos. Ele age com cuidado. Diz o versículo 18 assim: olha, pois muitos andam entre nós, dos quais repartidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, e até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, Paulo pregou a verdade, irmãos, denunciando o erro, né? E primeiro ele mostra e fala: olha, o que vocês aprenderam de mim não está coerente com o que esses falsos mestres ensinam, né? Então, algo que eu vejo, irmãos, só um parênteses aqui rapidamente, o que eu vejo é que muitos gostam de expor: olha, falso profeta, falso profeta, falso profeta.
mas ele não ensina a verdade. Por que eu digo isso, irmãos? Porque alguém errar não nos faz estar certo. Alguém pregar a mentira automaticamente não me faz pregar a verdade. Entende? Então, eu preciso compreender as Escrituras para que eu possa ensinar, tanto na doutrina quanto na nossa vida, a verdade. Para que daí a gente possa, como Paulo fez, denunciar falso evangelho, mas pregando o verdadeiro, né? Glória a Deus. Então, através do evangelho é que Paulo combate a heresia, né? Então, esses que são inimigos da cruz que Paulo coloca aqui, nós vamos ver aqui lá no versículo 2 do próprio capítulo 3, né? Ele fala, cuidado com os cães, com os mais obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Então, muito provavelmente, ele está falando dessas pessoas que eram os judaístas e judaizantes que queriam perverter o conhecimento que os irmãos gentios já tinham aprendido de Paulo acerca do evangelho. Então, Paulo diz claramente que esses são inimigos da cruz de Cristo. Por quê, irmãos? Esses queriam mostrar que havia outra forma de você se relacionar com Deus, a não ser por Jesus, através de falsa circuncisão, através de automutilação, ou através de algum feito humano. Quando a Bíblia diz que foi pela morte e ressurreição de Cristo que agora nós somos salvos, que agora nós alcançamos o céu. Nós nos relacionamos. Na carta de Paulo aos Colossenses, Paulo diz que aprovou a Deus reconciliar o homem consigo. Não fomos nós, irmãos, que corremos para isso, mas foi o próprio Deus que quis novamente relacionar nós com Ele através de Jesus. Então, Paulo combate a heresia ensinando a verdade e dizendo que esses são inimigos da cruz. Perceba que Paulo gasta maior tempo ensinando a verdade e mostrando em sua vida o que era o verdadeiro evangelho, né? Então, às vezes, algumas pessoas gastam muito tempo de um sermão falando de outro, mas não calça a pessoa com o fundamento do evangelho, né? E é contra isso que Paulo está falando, louvado seja Deus. Um terceiro ponto aqui, algo interessante, isso vale muito para nós também, irmãos, que Paulo não se engana com os falsos profetas. O versículo 19 diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Aleluias. Né? Então, agora, após Paulo já pregar e dizer que essas pessoas são inimigas da cruz, ele fala isso com tanto amor, irmãos, que ele diz até com lágrimas. Até com lágrimas, porque ele se preocupa com os irmãos, ele se preocupa com o bem-estar da igreja, né? E ele vê o perigo iminente que isso pode ocorrer quando uma igreja, quando eu digo igreja, eu digo nós, como pessoas, nos firmamos em um evangelho errôneo, né? E ele não se engana com quem são essas pessoas. E aqui ele dá alguns nomes, separa algumas características, que eles falam que eles adoram a si mesmos, o Deus deles é o próprio ventre, eles têm a vida concentrada neles mesmos, irmãos.
e tem as suas mentes totalmente voltadas para as coisas materiais, para aquilo que é terreno. E logo no início do versículo, Paulo diz que o destino deles é a perdição. Né? Então, Paulo fala com bastante ousadia qual é o destino deles, porque, irmãos, ele não quer que os irmãos entrem nesse mesmo caminho. E nós vemos isso se repetir nos dias de hoje, irmãos. Nós vemos isso se repetir. Sempre eu estava conversando ontem com a minha tia, e a gente conversando acerca do Evangelho, a gente estava conversando acerca da profecia do profeta Joel, e Deus diz lá, através do profeta, que o grande dia estava próximo. Irmãos, e desde que o ser humano e o pecado agora adentrou ao mundo, o homem ele tende a agir conforme a carne. E por isso Paulo combate com tanta força, com tanta ousadia, porque ele não quer que os irmãos se voltem para um evangelho que levarão eles certamente para a condenação. Aleluia. Então isso não é de hoje, isso não é de ontem, sempre houve falsos ensinos. Paulo está ensinando isso há 2000 anos atrás e isso acontece nos dias de hoje. Por isso nós não podemos, irmãos, lembra que nós acabamos de ver, nos distrair. Porque há um perigo muito maior, irmão, do que uma mentira, é uma falsa verdade. Porque quando você identifica a mentira, você logo descarta. No entanto, uma falsa verdade te faz andar dividido, e é isso que não pode acontecer. Aleluia. Então, fechando aqui Paulo com esse cuidado, irmãos, Paulo ele demonstra a preocupação com a questão não só doutrinária, mas na vida prática dos irmãos. Por que na vida prática? Porque isso leva as pessoas a acharem que as suas práticas naturais, os seus ritos, podem aproximar eles de Deus, e isso não acontece. Isso não é verdade. Né? E aqui dos versículos 20 ao 21, irmãos, Paulo trata como agora nós, como cidadãos dos céus. Ele diz no versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele diz, irmãos, que a nossa pátria está nos céus, ele está dizendo que nós somos cidadãos dos céus. Só que algo interessante para nós é que se nós, preste bastante atenção, por favor, se nós somos cidadãos dos céus, a nossa conduta deve ser compatível e coerente com a nossa cidadania. Um exemplo aqui, irmãos, nós, brasileiros, se nós formos em algum outro país que tem a cultura totalmente diferente, nós teremos problemas de adaptação porque nós temos uma cultura, uma cidadania já, fisicamente brasileira. Então nós teremos dificuldade de adaptação. Então Paulo está dizendo, olha, a nossa pátria está nos céus. Então vivam com a conduta de cidadão dos céus, compatível com a conduta, aleluia, da nossa cidadania. Diz a palavra do Senhor que nós somos peregrinos nesse mundo. Por isso, irmãos, nós não podemos viver como se aqui fosse, aleluia, a nossa vida eterna aqui. A Bíblia fala do novo céu e da nova terra, mas não será com esse cenário que a gente vê hoje. Não será dessa maneira. Aleluia. Então, irmão, se o céu é a nossa origem,
e a Bíblia diz, como nós acabamos de ver, ele também é o nosso destino. Pense, Deus criou o homem para viver ao lado dele. Deus criou o homem para estar com ele. Então, a nossa origem é com Deus, é de Deus, é para estar ao lado do Senhor. E o nosso destino também é para lá. Isso mostra que a nossa conduta, que é passageira aqui, deve ser coerente com o que diz a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós não podemos nos acostumar ou nos acomodar com a vida que levamos aqui. Há um louvor que diz que saudade nós temos, né, da nossa pátria. Isso nos remete, irmãos, ao nosso destino, à nossa origem, que eu creio que nós iremos voltar. Que é, aleluia, nos céus, como Paulo disse, que a nossa pátria está nos céus. Glórias a Deus. Um outro ponto a analisarmos aqui, que ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, Jesus Cristo. Então Paulo está apontando para a nossa esperança, que é a segunda vinda de Cristo. Nós vivemos aqui, irmãos, como peregrinos, porque nós aguardamos e temos essa esperança real da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Amém? Então nós precisamos tomar consciência de que Jesus é o nosso Salvador. E é Ele que vem nos buscar. Glórias a Deus. E agora, irmãos, versículo 21 fala de um algo maravilhoso que irá acontecer com cada um de nós, salvos em Cristo. Ele diz assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Então, irmãos, eu não sei você, mas nós precisamos ter essa viva esperança de que nós receberemos e teremos um corpo glorificado, como diz aqui o versículo. Nós deixaremos este corpo de humilhação e passaremos a ter um corpo glorificado, um corpo semelhante ao de Jesus. Lá em 1 Coríntios 15, do 43 ao 56, os versos, diz que nós teremos este corpo semelhante ao de Jesus, onde o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá da imortalidade. Então, irmãos, Paulo está dizendo que nós aguardamos este Salvador, e o próprio Deus diz aqui que o próprio Deus fará isso. Nós receberemos, semelhante ao de Jesus, um corpo de glória. Ele diz aqui que este corpo, que ele tem de fazer até todas as coisas se subordinar a ele. Então você terá um corpo semelhante ao de Jesus, irmãos. Então mantenha sua esperança. Mantenha-se firme nessa esperança. Louvado seja Deus. Deus fará com aquele que é fraco. Aleluias. Ter de um corpo mortal se revestir de um corpo agora que não provará, onde o pecado não poderá mais trazer nenhum dano para ele. Nem físico, nem espiritual. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, que você possa ter essa esperança firme. Não se preocupe com as notícias que são transmitidas pela televisão, pelo Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, nem nada disso. Mantenha-se firme na soberana vocação que Deus te chamou. Porque se você estar firme nesse propósito,
Louvado seja Deus. Se Cristo não vier em nossa geração, nós partiremos, aleluias, e receberemos um corpo como o dele. Então se mantenha firme, assim como um atleta que inicia o percurso desejando e ansiando chegar ao final, que você também possa ansiar chegar, aleluia, e receber a sua coroa, como diz a palavra, aleluia, que será com a vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda, que consumará todas as coisas. Louvado seja Deus, onde nós receberemos este corpo glorificado. Amém? Então que você possa receber essa palavra no seu coração e que ela possa fazer com que você tenha esse entendimento. Que você não venha ter mais medo do que pode acontecer com a economia ou com o seu emprego. Eu sei que tem muitas pessoas que atualmente estão com medo de perder os empregos, mas creia que Deus é o seu refúgio. Creia que você está caminhando e prosseguindo para um alvo cujo Deus é quem cuida de você. Cujo nosso fundamento é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular, que nos dá o sustento de todas as coisas. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você que assistiu até aqui a palavra. Como eu falei para os irmãos anteriormente, eu iria procurar ser mais conciso e mais direto, até para não prolongar muito, mas que essa palavra possa ser viva em sua vida e possa produzir o efeito necessário. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, meu Deus, nessa noite te agradecemos por tua graça e misericórdia. Te agradecemos pelo teu grande amor, pelo teu infinito amor, ó Deus. Meu Pai, eu te louvo, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Meu Deus, e que essa palavra possa ser viva na vida de cada um irmão que ouviu, daquele que ouvirá novamente depois. Que teu Espírito Santo possa revelar a cada um a sua vocação, revelar a cada um o seu propósito, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, o propósito era, ó Deus, fazer com que cada um de nós possamos, Senhor, te servir melhor, servir uns aos outros, como a tua palavra já nos ensinou, Senhor. A glória é para ti, toda a honra é para ti, Senhor. Porque é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem guarda a cada um de nós, meu Deus. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha, neste momento, acalmar os corações que estão aflitos, que o Senhor venha alegrar os corações daqueles que estão tristes, talvez, ou preocupados, mas que a tua presença possa ser, neste momento, um bálsamo no coração de cada um, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos aguardar essa viva esperança, que o Senhor virá nos buscar e que nos trará e nos dará um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Um corpo de glória, onde o pecado não mais poderá trazer nenhum dano, Senhor. E que nós possamos ter essa alegria, que é podermos voltar para casa, podermos voltar à nossa origem, que é ao teu lado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa nos abençoar. Fica conosco. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Deus abençoe você, fique com Deus. Boa noite. Deus abençoe.
Glória a Deus.